Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o estádio do Flamengo, assunto que mexe com o torcedor. O torcedor tem muita expectativa sobre esse assunto. O presidente Rodolfo Landim falou sobre o tema e a gente tem mais coisa para trazer para vocês também sobre isso. Vamos falar sobre o assunto SAF, porque a atual diretoria do Flamengo está estudando projetos para transformar o Flamengo em SAF num futuro não tão distante assim. E vamos falar também dos jogadores que podem sair do Flamengo na próxima janela de transferências. Muitos torcedores me perguntaram, a gente falou recentemente sobre a questão de reforços, mas muitos torcedores me perguntaram sobre os atletas que podem sair, então a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Estamos de volta de vez, porque as notícias no Flamengo estão começando a esquentar, tem mercado da bola, contratações, saídas, muita coisa rolando e a gente vai trazer para vocês. Então você que está chegando por aí, não esquece do seu like, porque o seu like é muito importante para que a gente esteja sempre aqui. E se inscreva aqui no nosso canal também. Você que está chegando por aí agora, ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho e se inscrever aqui no nosso canal e ajudar aqui o nosso trabalho. Vamos começar falando sobre os jogadores que podem e devem sair do Flamengo na próxima janela de transferências, né? O Rodrigo Caio, ele não terá o contrato renovado. Muito difícil que o zagueiro Rodrigo Caio tenha o contrato renovado, só se uma reviravolta muito grande aconteceu, que não está nos planos do Flamengo. Ele vai encerrar a história dele no Flamengo em dezembro, quando acaba o contrato dele. O mesmo caminho deve ter o Felipe Luiz, tá? A informação que eu tenho é que o Felipe Luiz, o Flamengo não tem o intuito de renovar o contrato com o Felipe Luiz neste momento. A ideia é que realmente o contrato ele seja encerrado e a diretoria avalia conversar com o Felipe Luiz sobre a possibilidade dele assumir um cargo no Flamengo, dele estar participando do Flamengo fora dos gramados de alguma forma na próxima temporada, beleza? Na zaga, tem a situação do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, ele deseja sair, ele deseja viver uma experiência no futebol europeu, mas o Flamengo quer manter o jogador. O Flamengo não quer perder nem negociar o Fabrício Bruno. O Flamengo, inclusive, ofereceu uma proposta de renovação ao Fabrício Bruno, com uma valorização salarial. O staff e o Fabrício Bruno acabaram recusando essa proposta por alguns motivos. Entre esses motivos, esse desejo do Fabrício de sair, de viver uma experiência fora do futebol brasileiro, de viver uma experiência no exterior. Se chegar uma proposta, o Flamengo vai avaliar, mas a ideia do Flamengo é não negociar o Fabrício Bruno, foi o que me disse uma pessoa da diretoria rubro-negra. Léo Pereira vai pela mesma situação. Léo Pereira recebeu algumas sondagens, recebeu uma proposta na última janela de transferências. O Flamengo recusou essa proposta e o Flamengo vai fazer força para segurar o Léo Pereira e já deixou claro que só vai negociar o Léo Pereira se chegar uma proposta assim, acima do que o Flamengo entende ser o ideal, até porque entende que o Léo Pereira hoje é titular ao lado do Fabrício Bruno. Davi Luiz, como é que fica o futuro do Davi Luiz? A ideia da diretoria é conversar com o Tite após o Campeonato Brasileiro. Aliás, foi até um pedido do Tite para conversar sobre essa situação de chegadas, de saídas de forma mais intensa no final do Campeonato Brasileiro. O treinador tem o foco na briga por uma vaga na Copa Libertadores, tem uma remota chance de título, mas ela ainda existe, mas o foco do Flamengo, do Tite, da comissão técnica, era uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, e ele fez esse pedido para conversar sobre situações desse tipo só depois, porque neste momento ele conta com todo mundo, mas a diretoria sabe que vai precisar conversar logo depois do Brasileirão com ele sobre o Davi Luiz. O Davi, ele tem o desejo de ficar no Flamengo, ele bateu a meta do contrato ser renovado automaticamente, tá? Mas ele também não quer ficar no Flamengo contra a vontade da diretoria. Então, se a decisão do Flamengo for não manter o Davi Luiz, a informação que eu tenho é que o Davi está aberto a conversar e a negociar. Mas, neste momento,
especialmente depois da chegada do Tite, o intuito do Davi é seguir no Flamengo, né? O Davi entende que o Tite é um treinador super profissional e que vai dar bons frutos no comando do Flamengo. O Wesley, lateral Wesley, deve ser negociado. Muitos clubes estão de olho no Wesley, muitos clubes já fizeram sondagens, já acenaram ao staff dele a possibilidade de fazer propostas, né, por ele. O staff dele já vem conversando com alguns clubes no mercado europeu e é grande essa possibilidade do Wesley ser negociado. O Flamengo está ciente dessa situação. Inclusive, teve uma reunião de um dos empresários do Wesley com a diretoria nos últimos dias, no Ninho do Urubu, e eles debateram essa situação. Matheus Cunha, o jovem goleiro Matheus Cunha, é outro que pode ser negociado. O Matheus Cunha, ele recebeu uma proposta, né, no final da última janela de transferências. O Flamengo acabou recusando essa proposta. Ele vinha numa crescente, era titular com o Jorge Sampaoli. O Flamengo acabou segurando, mesmo até contra a vontade do staff. No primeiro momento, o desejo do staff dele era que ele fosse vendido. Foi uma proposta que veio do futebol da Inglaterra, né, da Premier League. Então, existia esse desejo do staff dele, essa expectativa de que a negociação saísse. O Flamengo segurou, porque ele vinha sendo titular, né, era titular com o Jorge Sampaoli. O Flamengo decidiu segurar. Mas agora, na próxima janela de transferência, se chegar novamente essa proposta, uma proposta parecida, o Flamengo deve negociar o Matheus Cunha. O Rossi chegou, o Rossi assumiu a posição. O Santos é um jogador que ainda tem o futuro indefinido, mas é um jogador que a atual comissão técnica do Tite conhece muito bem, trabalhou com ele, e o Flamengo entende que talvez possa ficar realmente com esses dois goleiros, assim, ter dois grandes goleiros brigando ali pela posição, e o goleiro mais jovem sendo negociado. Sobre o Pedro, né, eu nem preciso falar nada, tudo mudou. O atacante está muito feliz com a chegada do Tite no Flamengo. O Flamengo, que já não queria negociar ele antes, quando o Sampaoli não estava utilizando ele, ou quando o Sampaoli não fazia muita questão dele. Neste momento, então, a chance do Flamengo topar negociar o Pedro na próxima janela de transferências é quase zero. Só se chegar uma proposta assim muito maluca, né, tida como totalmente recusável, o que é muito difícil, porque não aconteceu até agora, para o Flamengo negociar. Então, não está nos planos do Flamengo negociar, e hoje também não está nos planos do Pedro sair do Flamengo. No Ninho do Urubu, no dia a dia do Ninho do Urubu, há quem acredite que com o Tite o Pedro vai se estabelecer de vez como dono da posição, como dono do comando de ataque do Flamengo. Tá? Algumas pessoas que vivem o dia a dia do Ninho do Urubu apontam isso, que essa possibilidade ela é grande, porque é um jogador que conhece o Tite sempre gostou muito do Pedro, e é um jogador que neste momento, pelo que eu soube, está muito motivado com a chegada do Tite, com a chegada do atual treinador. Né? O que eu soube é que está mais motivado até do que na época do Dorival Júnior. Essa foi a informação que eu tive. Eric Pulgar, vamos falar sobre renovação de contrato, porque o Flamengo está estudando oferecer uma valorização salarial ao Eric Pulgar. Está estudando, não. O Flamengo vai oferecer essa valorização salarial ao Eric Pulgar. A ideia é que essa conversa aconteça no final da temporada, né? Depois, enfim, do Campeonato Brasileiro e etc., que está perto, só tem mais 4 jogos. E aí, nessa valorização, evidentemente, o Flamengo vai propor esticar o contrato do Eric Pulgar. A ideia da diretoria é premiar o desempenho do jogador e valorizar ele. Ele não está entre os maiores salários do elenco do Flamengo neste momento, mas é, na minha opinião, o jogador mais importante do Flamengo nesse momento, e a comissão técnica vem valorizando muito ele. Ele é titular absoluto, está jogando muita bola realmente. Agora vamos falar sobre esse assunto aí, que é o assunto da SAF, né, do Flamengo e do estádio. Vamos começar pelo estádio, porque o presidente Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista para o Mauro César, o jornalista Mauro César, e falou sobre algumas situações. E explicou que segue viva a ideia da construção do estádio do Flamengo. Ele também revelou que vai ter uma reunião com o presidente da Caixa
né, para falar sobre o terreno do gasômetro. Por que essa reunião não aconteceu antes? Segundo o Landim, a troca de governo, né, do Bolsonaro para o governo Lula e a troca também no comando da Caixa impediu que essa situação acontecesse antes. Então, agora já está tudo definido em relação ao comando da Caixa, e aí o Landim vai ter essa reunião com o presidente da Caixa para falar sobre o terreno do gasômetro. O Flamengo quer construir o estádio no terreno ali na área do gasômetro. É isso. O Flamengo fez um estudo e entendeu que o melhor local no Rio de Janeiro para a construção de um estádio hoje é na área do gasômetro. A minha pergunta para você, torcedor: você acredita que o Flamengo vai conseguir construir um estádio? Deixa aqui nos comentários. Ou você acha que é só papo de política, tem eleições ano que vem, o Landim quer se manter no poder junto com o seu grupo, enfim. Coloca aí a opinião de vocês. Bom, a informação que eu tenho é essa, que o projeto ele realmente existe e algumas coisas elas estão caminhando para que esse projeto, né, seja ali algo embrionário, mas para que esse projeto, pelo menos, possa ser desenvolvido, tá? Vamos ver o que acontece. Agora, falando sobre SAF do Flamengo. É melhor vocês começarem a se acostumar com esse assunto, porque o Landim, ele tem esse intuito, ele tem esse desejo de transformar o Flamengo em SAF num futuro não tão distante assim. O que eu sei é que ele vem estudando bastante sobre isso, vem estudando vários modelos de SAF, e ele entende que o melhor modelo para o Flamengo é vendendo uma parte do clube, né? Uma porcentagem do clube menor que 50%, né? Que permita ali que o quadro ainda ali associativo tenha certo comando, mas que uma parte do Flamengo seja vendido justamente para viabilizar também o estádio, né? Ele coloca uma coisa atrelada à outra. A venda da SAF pode ajudar a viabilizar a construção do estádio. Então é isso, existem muitos estudos, o Landim está dentro dessa questão, né, de estudos em relação à SAF, está estudando modelos. Ele chegou a falar até que ele é contra o voto do sócio torcedor, tá? Ele falou o seguinte, ó: o Flamengo está estruturado, mas alguém pode quebrar o clube em 3 meses. A governança do Flamengo é super presidencialista e os poderes que o presidente tem são enormes. Se eu amanhã quiser contratar o Neymar, lanço uma dívida de 1,25 bilhão e ponto. Por isso, sou contra fazer do sócio torcedor um eleitor. Alguém lançaria uma plataforma de promessas malucas e quebraria o Flamengo. Ficaria mais fácil emplacar um discurso populista. Eu poderia fazer uma graça em 2024, meu último ano de mandato, e deixar um buraco para quem vai ficar no meu lugar. Poderia, destacou aqui o Rodolfo Landim, então deixando claro que ele é totalmente contra sócios torcedores terem direito a voto no Flamengo. Eu queria saber também a opinião de você que está acompanhando a gente, ó. Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Beleza, galera? Por hoje é só. Grande beijo para vocês. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Tchau, tchau.